Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Hoje vamos falar sobre Xangô. Xangô é conhecido como o Senhor do Trovão, do Fogo, era um rei muito poderoso. E eu vou trazer aqui algumas histórias, duas histórias. A primeira história que eu trago é que Xangô governava e tinha um grande poder, um grande séquito, né, grande domínio. E então, um dia, ele resolveu testar seu poder. Tá? Algo o tomou e ele resolveu testar o poder dele mesmo e foi e jogou ali um raio, e esse raio gerou fogo, só que o fogo atingiu o seu próprio palácio. Esse fato de atingir o palácio dele gerou uma confusão, uma grande situação. Os demais membros do conselho, os sacerdotes, o povo, todos ficaram revoltados, porque causou um grande incêndio, e ele perde o trono. Nessa situação, nesse tão onde ele perde o trono, eu conheço um desfecho tradicional, mas eu vou trazer um outro que eu também já ouvi, aonde ele vai para a pedreira. E aí ele vai para a pedreira pensar, refletir sobre a ação que ele teve. Então, nesse ato de pensar, de refletir sobre a ação, ele estava trabalhando o quê? A consequência, né? Qual foi a consequência dos atos dele? Ele perdeu o reino, trabalhando a sua maior consciência também, e então ele vai se tornando consciente de que, com aquele grande poder, ele precisaria saber como usar o poder. E será que ele precisaria, de alguma forma, se exibir, mostrar esse poder? Ou ele poderia somente ter o poder e usar quando necessário? Estritamente necessário. Então ele vai para a pedreira e lá, essa questão da pedra, que é um dos símbolos dele, essa pedra, o ato de estar ali sentado, refletindo, pensando, fala num ato de reflexão, elaboração, conscientização, ampliação da sua capacidade de discernimento, de ponderar também. E, inclusive, de poder julgar. Porque ele também é ligado à questão da justiça. É o orixá relacionado à justiça, aqui trazido, né? Nós estamos falando da mitologia urubá na vertente diáspora. Então, aqui na diáspora brasileira, ele é ligado à justiça. Então, imagine uma figura em cima de uma pedra, né, grande, sentada, refletindo, tomando consciência, elaborando questões. Com isso, também, o seu poder de julgamento é ampliado. Porque não basta julgar fora, não basta julgar o outro. Né? Julgar o outro, para algumas pessoas, é muito fácil. Ah, você errou, eu, como rei, decreto que você está errado e acabou. Ou estou julgando o outro, então condeno, ele fez isso, tá, mas e julgar a si mesmo? Né? E julgar com sabedoria e saber das consequências das suas próprias ações, tanto das suas quanto das do outro. Então, ele é ligado à justiça, ele tem um machado, que é um outro símbolo, é um objeto que ele usa, né? Que corta dos dois lados, então é um machado que tem duas extremidades. Vejam, essas duas extremidades desse machado nos falam também da justiça, né? Desse equilíbrio para um lado e para o outro. E aí, os dois lados são possíveis de serem utilizados. Para que haja justiça, é importante que você olhe os dois lados, os dois pontos, né, de uma mesma questão. E aí sim busque equilibrar para ser justo. E essa justiça de Xangô, ela fala muito também
de que para pedir justiça, você precisa saber como é que você anda, como é que está o seu coração, como é que está a sua mente. Né? Muitas vezes a pessoa pode, isso não foi justo, tal, né? Tá, mas e a responsabilidade dela também sobre a ação? Então é uma justiça que também fala de olhar realmente por todos os ângulos e chegar aí a uma posição. E que também fala na consciência. Como é que anda a questão da consciência na sua vida? Você refletir sobre coisas que você precisa botar em ordem. O que você precisa botar em ordem na sua vida? O que você precisa trazer à luz para se você está sendo justo, se você não está sendo? Quais os valores éticos que você está seguindo, né? Como é que você aplica esses valores na sua vida? Sua vida anda em consonância com seus princípios éticos? Porque quando há um descompasso disso, né, a justiça não dá para ser feita. Um outro ponto também ligado a ele, essa imagem arquetípica nos fala muito dessa questão da justiça, do julgamento. E para pensar em justiça e julgamento, eu também penso em ética, né? Não dá para a gente pensar em justiça sem ética. Então, no cenário do mundo, né, e no cenário atual, embora o mundo sempre passa por essas fases, né, por diversas fases, no cenário atual, nós sempre ficamos sabendo de casos injustos, de situações de violência, situações onde a justiça não foi aplicada, né? E essa imagem, então, nos fala sobre a importância de discernir, de não sair ateando fogo em todos nos locais, né? E sim de aplicar a sentença necessária. Porque Xangô também, enquanto governa, ele é chamado, e muitas vezes, para decidir sobre a vida das pessoas da sua comunidade, sobre se alguém havia quebrado um protocolo, alguma regra, e ele decide com sabedoria, com discernimento. E você, na sua vida, anda decidindo com sabedoria, com discernimento, sobre você mesmo, sobre os outros à sua volta, né? Ou você anda condenando e julgando as pessoas nas mínimas ações? Esse é um lado, né? O outro lado, ou você anda aceitando qualquer injustiça que seja feita na sua vida e não se afastando dela, né? Porque também tem pessoas que acabam, obviamente, sem querer, mas permitindo, até de modo, né, inconsciente, que injustiças sejam feitas com ela mesma. Ou com quem está próximo a você. Tem alguém próximo a você que você pode ajudar, colaborar, proteger, né? Fazer parte de uma rede de apoio. Porque quando a gente fala de Xangô, a gente também fala disso, de comunidade e de rede de apoio, né? Ele buscava ser justo, era justo, para que a vida comunitária continuasse em harmonia, para que as pessoas pudessem conviver com sabedoria. Então, fala muito também desse senso comunitário, no sentido de que eu preciso, sim, para julgar, olhar se está havendo aí um equilíbrio desses dois lados do machado, né? Aqui, na justiça, né, um dos símbolos do direito é a questão da balança, que a balança tem que estar equilibrada. Então, nesta sabedoria, nessa mitologia urubá, nós pensamos na questão desse machado com dois lados iguais, ele corta para os dois lados. Quer dizer, ele vai cortar o que está errado, ele vai eliminar, ele vai buscar e vai buscar manter o equilíbrio desses dois lados. Então, o que você está fazendo na sua vida para que haja mais justiça, é óbvio, dentro da sua governabilidade, né? Para que haja mais justiça no seu entorno, na sua família, nos locais por onde você caminha e, obviamente, com bom senso, né? No que você pode tocar.
Mas essa figura nos fala muito dessa questão, né? Do ser justo, do olhar para a realidade com sabedoria. E esse fogo que ele joga também é um fogo ligado, porque o fogo, quando o ser humano descobre o fogo, o ser humano se liberta, né? Porque o ser humano consegue afugentar ameaças através do fogo, no sentido dos animais, né? Dos outros animais que não se aproximavam por medo do fogo. Então ele consegue se proteger através do fogo, ele consegue escolher como vai se alimentar, né? Eu me lembrei agora de Lukács, e de uma professora minha, Barroco, que trabalha sobre a questão da ética, e um dos livros dela, ela traz essa questão, falando, né, baseado em Lukács, desse processo da humanidade, e de quando a descoberta do fogo acontece, a gente consegue também se socializar mais. A gente se reúne em volta da fogueira, né? As pessoas se reuniam. Elas conseguiam escolher como elas iam comer o alimento. Se o alimento ia ser, eu vou comer cru ou eu vou assar esse alimento, eu vou cozinhar. Então o fogo também começa a trazer, o instrumento de utilizar esse fogo, ele começa a trazer mais sociabilidade para o ser humano, e inclusive a questão do gosto, do que é bom, do que é ruim. Ah, esse alimento é melhor cozido. Essa carne é melhor cozida, assada, do que crua. Então, do bom, dos valores, porque imputar valor tem a ver com olhar para a realidade, tem a ver com olhar e decidir. Isso é interessante, isso não é. Tá? Então, isso é bom, isso é ruim. E esse fogo, então não é à toa se nós pensarmos que o fogo é atribuído a Xangô e que ele é ligado à justiça. Porque o fogo, ao longo do nosso desenvolvimento enquanto espécie humana, trouxe para nós a capacidade, inclusive, de transformarmos a natureza, os metais, né? Então, por exemplo, Ogum, a faca que Ogum utiliza foi feita através do fogo. O metal foi tirado, foi utilizado ali o fogo para que pudesse se moldar aquela forma, né? E com isso ele pudesse abrir estradas. Então o fogo tem a ver com isso, com a possibilidade de transformar também a realidade. E de nos transformarmos e de podermos fazer escolhermos melhor como vamos usar os recursos do mundo, né? Então, com o fogo, o ser humano, nossa, quanta coisa se fez. É só você pensar aí, através da descoberta do fogo. E por isso Xangô é associado a ele. É associado a este domínio, né? A esse domínio, a esse poder desse fogo. E o quanto esse fogo pode nos libertar, né? Nos dar maior possibilidade de ação no mundo, de escolhas, tudo isso que eu já falei. Tem uma outra história, né, onde Xangô estava lá no seu reinado. Houve um período em que ele começou a perceber que começaram a haver muitos conflitos com relação a ele. Então, conflitos, pessoas falando dele, isso e aquilo e tal, porque ele, como rei, né, muitas vezes tem disputas de poder nos reinos. Então, aliás, sempre, né, ao longo da história da humanidade, a gente escuta um monte de disputas. E aí ele se retira, sobe, vai para um alto lá, vai para as pedras, e chega lá em cima, ele pega 200 pedras e começa a atirar nas pessoas, nos inimigos. Então, vejam, 200 é utilizado ali para dizer quantos inimigos ele tinha. Imagina numa comunidade pequena, ele pegar 200 pedras para jogar nos inimigos. Era um monte de inimigos. Então, e aí ele consegue se defender e se salvar aí daqueles inimigos. Então, também nos fala que muitas vezes nós procuramos ser justos, mas a justiça muitas vezes é combatida por pessoas que não são éticas, que não concordam conosco, ou que
Eu estou falando quando você está aplicando princípios éticos. Então vamos pensar, pessoas não éticas muitas vezes vão discordar daquele que está seguindo um caminho mais equilibrado e justo. Né? E muitas vezes a gente vai ter que se defender também desses inimigos. E para além de se defender, a gente vai ter que observar quem são esses inimigos, porque muitas vezes a não ação é a defesa. E também, algumas vezes, a gente vai ter que subir e ir lá para o alto de uma pedra e ficar quieto observando. Né? E, inclusive, não contar os nossos passos, as nossas ações que nós queremos tomar para aquele que pode ser nosso inimigo. E, algumas vezes, aquele que é nosso inimigo, a gente nem sabe, né? Às vezes é alguém que está próximo, perto. E o mais interessante dessa história do inimigo é que muitas vezes, vamos olhar do ponto de vista psicológico, o inimigo às vezes sou eu mesmo. Né? Muitas vezes é dentro de você, dentro da sua mente, que essas vozes ou esses pensamentos, né, te levam para um lado ou para o outro. Às vezes você mesmo se trata como inimigo. Nossa, eu me lembrei de um vídeo que eu vi de um ator, não sei o nome desse ator, ele fez uma série que eu vi, e ele era o Gelo, sei lá, Frio, o Capitão Frio e tal. Eu acho que é ligado ao Flash, é o Flash, se eu não me engano. Ele está lá na série Flash, e depois eu vi uma que derivou do Flash. Então, vamos lá. Esse ator, eu vi uma entrevista dele, onde ele disse assim, poxa, se eu tratasse meus amigos como eu me trato, eu não teria mais amigos. Porque ele ficava, nossa, seu isso, seu aquilo, você é idiota, não sei o quê, tal. Ele mentalmente gritava com ele mesmo, ele se ofendia, ele se criticava, ele se questionava muitas vezes durante um dia. E aí um dia ele parou para refletir, se imagina se eu faço isso com as pessoas, eu não teria amigos. Então, por que eu me trato assim? Então, para pensarmos na justiça, vamos pensar nesses inimigos que eu falei que Xangô jogava pedra, como inimigos simbólicos também. Né? Muitas vezes não é o outro. Muitas vezes nós mesmos somos nossos inimigos. Quando a gente para e fica se deixando levar por pensamentos, por sensações, questões que nos inferiorizam. Eu não estou bem ainda, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou maravilhoso, eu não consigo isso, eu sou incapaz, sou infeliz, sou burro mesmo. Poxa, né? Quem de nós nunca passou por isso, por um momento de se condenar? Tem pessoas que não, mas muitas passam. Então, me lembrei desse ator quando ele diz isso, aquilo me tocou muito, achei muito importante. E a pessoa que eu entrevistava ficou assim, olhando, porque ele trouxe uma sacada bem interessante. Que algumas vezes a gente não trata o amigo assim, a gente não trata o inimigo, a gente às vezes não tem inimigo, né? Claro. E não trata as pessoas assim, mas trata a si mesmo. E aí isso é justo? Será que você está usando bem esse martelo, né, dos dois lados? Está olhando do outro lado? Poxa, você às vezes não conseguiu alguma coisa. Você queria um objetivo, queria aquele emprego, passar naquela entrevista, não conseguiu. Mas você conseguiu outra coisa. Às vezes você não conseguiu atingir o corpo perfeito, porque né, as pessoas têm muitas essas questões, né? Ainda mais atualmente, sempre tiveram, mas atualmente esse modelo e tal. Mas você consegue outras coisas, mas você tem os seus, sabe? Você está bem, você está vivo, você pode fazer coisas. Né? E o que é esse corpo perfeito? É seguir um modelo, seguir um padrão? Isso é justo com você mesmo? Eu acho que é pensar sobre isso. Né? O que você precisa colocar em ordem dentro de você, para além do que fora de você. Pensando, inclusive, no começo, na primeira história que eu contei, quando ele mesmo joga ali, o fogo acaba atingindo o próprio palácio dele. Vejam, será que você não está jogando um fogo que atinge o seu palácio? Né? Então, olhe para isso. Né? O quanto você pode evitar jogar um fogo que atinja o seu próprio palácio. Tem momentos que nós mesmos somos o nosso maior
inimigo. O recado de hoje era esse, e que você pense se você mesmo está sendo o seu inimigo. E se você está sendo justo ou justa com você. Gente, se isso fez sentido, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso também, se essa pessoa ela mesma está sendo a própria inimiga, se ela não está sendo justa com ela, envie esse vídeo, tá? Siga também o canal para você receber os outros vídeos, isso é importante para que, né, você possa receber. Nós estamos num momento no podcast onde nós estamos apresentando os orixás e posteriormente nós vamos abrir para convidados, tá? Então vão ter novidades por aí. E aí a gente vai transitando por esse modelo e por esse universo lindo da mitologia iorubá na diáspora brasileira, como ela chega aqui para nós e quanta sabedoria carrega. Quando eu comecei esse podcast, foi na intenção, ele derivou do livro O Poder dos Conflitos, e foi na intenção de que nós, todos nós, e nós da psicologia também, pudéssemos olhar para os mitos daqui. Porque a gente utiliza muitos mitos gregos ou outras mitologias, e por que não utilizar mitos que estão aqui no nosso país? Por que esse não olhar para a nossa cultura? Esse não olhar para o que as pessoas que vieram da África, que foram trazidas, sequestradas, depois escravizadas da África, trouxeram e conseguiram cultivar e manter essas histórias. Obviamente houve um sincretismo e a mudança de algumas delas, mas elas fazem parte da nossa raiz, né? Da nossa raiz diáspora, né? Nós, povos negros que chegamos nessas terras e que aqui fundamentamos e que construímos esse país e que deixamos aí as tradições para que nós possamos olhar, né, aprender com essa sabedoria, aprender com essas histórias, com esses itãs, com essa mitologia e pensarmos e elaborarmos através dessas narrativas, valorizando então a nossa cultura.